pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos tereis participantes da natureza divina, havendo escapando da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Palavra do Senhor. Podemos tomar os assentos enquanto estamos a ler Número capítulo 23. Número capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Palavra do Senhor. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Nós estamos a terminar o mês que Deus falou conosco, que é o mês de tomar posse das coisas prometidas por Deus. Mês de tomar posse das coisas prometidas por Deus. Então, domingo, quando a mamãe estava a falar, acho que eu cheguei no fim, falei que a vida cristã tem 5 letras P. 5 letras P. As letras P que nós devemos conhecer, falamos de P, primeiro P como promessas, segundo P como princípios, terceiro P como problemas, quarto P como perseverança, e P número 5 chamamos de P como possessão. Estamos a falar de tomar posse, de possuir promessas. Então não podemos esquecer que entre a promessa e possuir promessas, ou viver a materialização, há 3 letras P intermediários. Entre a promessa e a possessão, há 3 P intermediários. Amém? Amém? Posso avançar ou não? Então é muito importante saber que o Deus da Bíblia é o Deus que promete coisas, mas não esqueça, receber a promessa é uma coisa, possuir a promessa é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, Deus, quando promete, você tem que saber que para as promessas de Deus se cumpre, tem que aplicar princípios. E quando você aplica princípios, vai se encontrar ou vai enfrentar problemas. E quando os problemas comecem a surgir por ser um homem de princípios, de não desistir, tem que aplicar P como perseverança, e dali vai possuir as promessas. Então, antes de tocar princípios, problema, perseverança, devemos ainda falar acerca das promessas, as verdades bíblicas sobre as promessas de Deus, o que nós devemos saber sobre as promessas de Deus. Você não pode possuir algo que você não conhece. Você não pode tomar posse daquilo que você não conhece. Muita gente, as próprias promessas de Deus, não conhece o que é que Deus prometeu. E a Bíblia é um livro das promessas. As promessas de Deus são exprimidas nas Escrituras, na Bíblia. Por isso não perdemos tempo aqui cada dia que se passa para que nós pregamos as Escrituras, porque o único livro, um manual divino onde encontramos as promessas de Deus para nossas vidas. Amém?
Então, a primeira verdade que eu coloquei, falei que as promessas de Deus são preciosas, são também grandiosas. Pedro nos informa que as promessas que eles receberam não são qualquer, são grandíssimas e preciosas. Deus não promete coisas pequenas, Deus não promete coisas sem utilidade. As promessas de Deus são preciosas e são grandes. E coloquei algumas dessas promessas que nós falamos que precisamos de contar. E a segunda verdade que eu coloquei terça-feira, para aqueles que vieram, as promessas de Deus têm como propósito, têm como objetivo principal participação da natureza divina. As grandes e preciosas promessas têm propósito. É para que Pedro disse, para que nós participemos, para que nós tornamos participantes da natureza divina. As promessas que Deus deu é para que cada um de nós reflita a vida de Deus. As promessas de Deus são picas que nos levam para viver a natureza divina. Então devemos descobrir essas grandes promessas e preciosas para fazer de nós, ou para que nós tenhamos a vida de Deus, participar na parte da vida de Deus. Falei daqui, uma das naturezas de Deus, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele próprio é o amor. Então tem promessas que dizem amém uns aos outros, ok? Essa promessa nos leva para que nós participamos na natureza do amor de Deus. Quem tem essa natureza não sofre para amar pessoas. Amém, igreja? Amém, igreja? Uma das naturezas de Deus, falamos que Deus é rico, riqueza. Deus é rico. Jesus era rico, mas tornou pobre. Se fez pobre para nós tornarmos ricos. Significa para nós participarmos na natureza da riqueza de Deus. Porque Deus, por natureza, é rico. Deus não é pobre. Então temos promessas que nos prometem a riqueza, que nos prometem prosperidade material e financeira, prosperidade em todas as áreas de vida, para que nós refletamos também aquilo que Deus é. Aquilo que Deus não é miserável. Deus não é miserável. Então as promessas de Deus nos levam. As promessas de Deus destroem a vida da miséria, destrói em nós a pobreza. As promessas de Deus nos qualificam para que nós tornamos ou participamos dessa natureza divina na área da riqueza, na área da prosperidade. Então, uma das promessas de Deus, ou das naturezas divinas, falamos que Deus goza de saúde. Nunca Deus cai doente. Deus é Deus saudável. Temos promessas da Bíblia que nos garante a saúde divina, que nos garante que nós vivemos em boa saúde, seja o que for. My God. Então, essas promessas, você tem que tomar posse dessas promessas para tornar rico, dessas promessas para gozar da saúde, dessas promessas para ter amor de Deus dentro de nós. Aleluia. Então, comenta hoje a terceira verdade, e vou ser breve e vamos terminar. Domingo e vou avançar. Amém? Com a maratona que eu vou começar até domingo, acho que será dia 4 ou dia 3. Quem me diz amém, pode dizer, pode avançar, papai. A terceira verdade que devemos conhecer é que Deus não minta. Deus
mentiroso. Para dizer que tudo que Deus prometeu, essas grandes e preciosas, é uma pura verdade. Deus não é um homem para te mentir. Também não tem motivo de nos mentir. Se tem coisa a colocar na tua mente, na nossa mente, no nosso coração, em Deus não tem semente de mentira, nem 1%. Então, Moisés diz assim, porque os 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés que escreveu, chama-se de Pentateuco. Amém. Números capítulo quanto? 23, 19. Deus começa o que não é homem para quê? Para que ele minta. Significa a natureza dos homens é que é a mentira. Muita gente não se pode ler a Bíblia. A Bíblia já fala que Deus não é homem para que minta. Significa que o homem é mentiroso. Como que você vai colocar toda a tua confiança numa mulher, num homem, das palavras que a pessoa está te prometendo? Estamos juntos ou não? Queridos irmãos, igreja, amigos, a todos os internautas que estão a nos acompanhar, cuidado a se confiar 100% nas promessas dos homens. O homem pode te prometer: vou te casar amanhã, mudar. Pode te levar até no altar, te colocar aliança e amanhã muda. A única pessoa a confiar é Deus. Se tem promessa, queridos irmãos, mesmo que hoje não estás a ver nada, coloca na tua mente, no teu coração, que o meu Deus não pode me mentir, porque ele não é homem. Segundo diz, não é filho do homem para que ele faça o quê? Se arrepende. E agora faz pergunta: tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Porque Deus tem todas as capacidades de realizar tudo quando ele prometeu, se não encontrar obstáculos na tua vida. Isso tem que notar bem. É melhor colocar isso muito bem. O que Deus prometeu, fala comigo, o que Deus prometeu, parece que não está aqui, hein? Não sei se essa cachimbo, o que trouxe? Está a calar a boca de muita gente. Vai comigo, o que Deus prometeu sempre vai se cumprir se não encontrar obstáculos nas nossas vidas. O problema não é Deus. O que Deus promete, Deus não fala mentiras. Não há mentiras em Deus, nem semente. Então, dentro do homem já tem semente da mentira, que eu não quero desenvolver aqui para vos mostrar as mentiras dos homens da Bíblia e da nossa geração. É por isso, todo cuidado é pouco. E não se confia muito porque alguém te prometeu vai te dar dinheiro, porque alguém te prometeu vai te levar vai te fazer viajar, porque alguém te prometeu. E a pessoa fica preocupada: ou ele me falou, eu confio. Vai confiar nele, ele é Deus. E a Bíblia diz: maldito o homem que se confia que a um homem, num homem, yaya. Não faz isso. Mesmo eu te prometer, amanhã posso mudar, sou homem.
A única pessoa que não muda, que não minta, é quem é? É Deus. Para dizer o quê? Tudo que Deus prometeu é verdade. Tudo que Deus prometeu é sim e amém. Ninguém pode duvidar as promessas. Estou a pregar ou não? Essa amém é muito fraco. Estou tentando alguém para me dizer, pode avançar, embaixador. Ai. Vamos lá, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 1, 2. Tito capítulo 1, 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Tem que mudar o som, fundo. Deixa ele levar. Amém. Do conhecimento da verdade aqui é segundo a piedade. Estamos juntos? 2. Parece que não estão a ler. 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se fosse em Brasília, alguém podia dizer amém. Vou repetir, parece que não estão aqui, mamãe dada. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode, fala comigo, é impossível que Deus faz o quê? Minta. Não pode, significa é impossível. Deus não vai mentir, não pode. Se tem coisa que Deus é impossível, que Ele não pode fazer, é mentira. Mentir a alguém, mentir o seu povo, mentir a igreja, mentir os seus servos, mentir as suas servas, mentir os angolanos, mentir a igreja. Ele não pode, é impossível. Parece que não estão aqui comigo. O qual que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aquilo que Deus prometeu antes dos tempos eternos, Deus não pode. Em Deus não há semente de mentiras. Fala comigo, é impossível. Não estou ouvindo nada. Alguém grita comigo, é impossível que Deus faz o quê? Minta. Fala comigo, Deus, se tem coisa que Deus é incapaz de fazer, uma delas é que mentir. As mentiras são versículos a memorizar. São versículos a ter na vida cristã. Que seja o que for, mesmo que tudo está escuro, sabe que Deus não te mentiu. O que Ele falou vai se realizar. O que Deus prometeu é a pura verdade. Se Jesus falou do inferno, o inferno existe e pessoas irão lá. Se Ele prometeu que existe paraíso, paraíso existe. Se Ele disse que esse mundo vai acabar, mesmo que o homem não está acreditando, está a levar ilusão, este mundo acabará. Porque Ele falou que vai acabar. Haverá o fim. E Ele nos informa sem mentir, porque Ele não pode mentir. Se Ele falou que seremos a cabeça, não a cauda, é só acreditar. Porque Deus não pode mentir. Ele pode te tirar de nada para te colocar em cima, para tornar a pessoa importante. Se Deus te prometeu que serás grande, se não encontrar obstáculos na tua vida, para Deus não tem problema. Posso avançar ou não? Aleluia.
Diga ao seu irmão, Deus não minta. Não tem motivo, não tem razão de nos mentir. Vai nos mentir por quê? Para ganhar o quê? Esse é o Deus que estamos a buscar. Por isso devemos pagar o preço, queridos irmãos. Quando está vindo na igreja, tem que vir com toda a coragem, com ousadia, com alegria. Porque você anda a vir buscar um Deus que não pode te mentir. Os meses podem passar, mas as promessas ainda são válidas. Uau! Posso falar mais? Os meses, os anos podem terminar, mas as promessas ainda são válidas. Os problemas podem surgir, mas os problemas não anulam as promessas de Deus. Os combates podem surgir, o mundo pode te odiar, mas ninguém tem capacidade de anular o que Deus falou. Se Deus falou, significa vão se cumprir. Posso agora avançar. Romanos, de número 9. Hey, yalabrosa patakayarabra. Lebra samanda. Sabe o que eu gosto das promessas de Deus? Não ando a vir aqui para pregar, ando ler a minha Bíblia para a minha vida. Por isso estou muito firme. Não tenho medo de nada, de ninguém. E eu confio naquilo que Deus me falou. O dia que Deus me falou não tinha ninguém. Estava sozinho, não tinha mulher, não tinha nada. Quando Deus falou comigo que eu seria um pregador internacional. E hoje se cumpriu. Ainda tem outras promessas que não se cumpriu. Brevemente vão se cumprir. Até que eu deixar este mundo, tereis as promessas de Deus nas minhas mãos. Porque eu sei o que fazer para chegar até lá. Mesmo que as pessoas não te querem, confia naquilo que Deus te prometeu. Vão te combater, mas não vão te conseguir. Porque você tem promessas. Esse amém é muito fraco. Romanos quanto? 9, 28. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra. Uau! Fala comigo, Ele vai executar a sua palavra, a sua promessa. Onde? Sobre a terra. Sobre a terra. O Senhor executará. Mas o francês diz prontamente e rápido. Uau! Deus executa aquilo que Ele prometeu. Como Ele não fala mentira, sempre vai executar. Significa vai cumprir a sua palavra. Estou a ver alguém aqui. Aquilo que Deus te prometeu que começa a se cumprir. Aquilo que Deus prometeu que começa a se cumprir. Quem diz amém, receba isso. E a labraca, receba isso. E a labraca tacaremonda. King James diz: por enquanto o Senhor executará sobre a terra, sobre Angola, sobre os inimigos de nossos inimigos, a sua sentença rápida e de uma vez por todas. Fala comigo, rápida e de uma vez por todas. Deus não vai executar aqui lentamente. Fala comigo, é rápido. Parece que alguém está comigo aqui, recebe essa graça. Que Deus executa. Não esqueça que tem promessas de Deus contra os inimigos. Mais uma outra verdade que vamos trazer. Há promessas de Deus que são destinadas para os inimigos das nossas vidas. Há promessas de Deus que são destinadas para nós, os seus filhos. Há promessas de Deus que são destinadas para Israel. Há promessas de Deus especificamente são para Israel, para judeus. Há promessas de Deus na Bíblia que tem a ver com as nações. Há promessas de Deus que tem a ver somente com a igreja. Bom, parece que estou falando sozinho. Que Deus, cada promessa que está ligado com a tua vida, Deus vai executar. Quem diz amém, Deus cumpre a palavra. O que Ele prometeu, que Deus começa a executar. O que é que podemos aprender
esta noite que quando Deus fala uma coisa ou quando Deus promete, significa que aquela coisa já foi feita. Aponta isso. Antes de Deus de prometer, já fez a coisa. Isso que aprendi com a minha Bíblia. Deus, como um Deus muito sério, muito responsável, como Ele não pode mentir, o que Deus faz? Ele ainda vai trabalhar, depois vai vir prometer. Deus não é o Deus que vem prometer, depois começa a tentar soluções. O que Ele prometeu significa que essa coisa já no céu está feita. É por isso quando Jesus veio e disse na oração do Pai Nosso, dá-nos o quê? Que a sua vontade seja feita onde? Na terra como está feita onde? Significa no céu, tudo que te concerne, já tudo está feito. Desde o primeiro dia no ventre da tua mãe até morrer, o céu já está tudo planificado para cada um de nós. É por isso que tem que orar que a vontade de Deus que está no céu para a tua vida, que se realiza, porque muita gente está a abraçar coisas que não estão ligadas com o plano de Deus na sua vida, lá no céu. Por isso muita gente está a estudar, fazer formação que não está ligada com o destino dele. Perder o tempo. Se você não descobrir qual é a vontade de Deus nas páginas dos capítulos da tua vida, lá no céu, como que está? Porque muita gente também está atrasado. Segundo Deus, no plano de Deus, lá nas páginas da vida, há pessoa que deveria estar lá na página 50, mas ainda está no 10. Está a rodear embora. Que Deus te ajude para descobrir logo. José com 17 anos já tinha descobrido os planos de Deus. Nós estamos a catinhar, estamos a tentar, não estamos a saber, estamos aqui na terra para fazer o quê? Ainda estamos a lutar para de comer, de pagar casa, para ter de vestir. Você tem que viver o plano de Deus, a plenitude de agenda do Senhor para a tua vida. Lamento a muitos jovens estão a consumir, a estragar a juventude nas coisas que não servem nada. Louvo a Deus de conhecer os seus planos ainda muito jovem, quando eu era jovem. Agradeço a Deus por me fazer essa graça de não passar muito tempo no mundo, que eu descobri no chamamento de Deus na minha vida e me concentrei acerca disso para trabalhar, para descobrir melhor, para se treinar a esse plano que eu estou cumprindo hoje. Louvo a Deus que hoje sou convidado daqui dela, e as pessoas são abençoadas a fazer aquilo que eu faço, porque estou no plano de Deus. Quem diz amém, Deus o abençoe. Amém. Dizia eu que Deus é aquele que faz, depois promete. Não esqueça essa verdade que eu estou pregando. Para não sair mentiroso, ele já trabalhou, fez a coisa, depois promete. Vou provar aqui na Bíblia, Isaías 46. Je te fais confiance, Yahweh, je te fais confiance. Yahya, je te fais confiance.
Je te fais confiance. Je te fais confiance. Versículo 9 e 10. Veja só. Isaías 46. Estamos juntos? Lembrai-vos das coisas passadas, desta antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Estamos lá? 10. Que anuncio o fim desde o quê? O princípio. Alguém está a ver isso ou não? Alguém está a ver isso ou não? Deus anda a anunciar o quê? O fim desde o quê? Do princípio. Estamos juntos ou não? O que é que Deus faz? Ele já trabalhou até aqui. Aqui é o fim, não é? Estamos juntos ou não? O fim significa que começou a chegar aqui. É o destino de alguém. O teu fim é aqui. O que você será é aqui. Depois ele vem no princípio, começa a te prometer: José, você será grande, os teus irmãos vão se dobrar. Significa, esse aqui tudo, ele já tem um filme. Vem te prometer aqui. Mas ele já traçou tudo. Anuncia o fim, aonde? No começo. No princípio. Tem que ler bem a Bíblia. Está nem botando a camisa. O teacher está da aula. Aqui é o princípio, lá é o fim. Está a anunciar o fim aonde? No princípio. Significa que Deus já tem todo o filme. É como que ele está a assistir. Estou pregando alguém aqui. Diga ao seu irmão: o filme da tua vida está na mão de Deus. Assim Deus está a te olhar, te lançar na cova, no buraco. Deus tem filme. Faraó, Potifar te comprou. Deus tem filme. Para Deus não tem nada de estranho. Você que está se perguntar, por que tu disse? Deus disse: avança, ainda tem boas coisas. É o filme. Mas o que Deus faz? Ele, quando está a prometer, não te mostra o ódio dos teus irmãos, não te mostra o pós, onde que vão te lançar, não te mostra a casa de Potifar, não te mostra a prisão. Ele lhe mostrou no topo. Como que os irmãos vão dobrar joelhos. Ele lhe mostra o que ele será. Por que Deus faz isso? Para te incentivar. Quando os obstáculos vão vir, você terá na mente aquilo que Deus te anunciou. A profecia que não acredito. Quando Deus me prometeu, não me falou que morreria prematuramente. Eu tenho as minhas profecias. Ainda tenho as imagens. Até a minha mulher tem. Que eu estou a pregar. Multidões. Hoje, esta madrugada, também sonhei mais. Cruzada na estrada. E desci no helicóptero. Porque não tem onde que eu posso descer. Multidões. Essa visão nunca vai sair na minha mente. Às vezes a minha mulher anda me fazer lembrar o que Deus me mostrou naquele dia. Estamos aqui. É por isso que quando você está enraizado com as promessas que Deus te mostrou, você começa a combater a morte. Porque Paulo diz ao Timóteo: combate o bom combate segundo o quê? As profecias que nós recebemos. Tem que usar as profecias para combater. Que não tem. My God, fala comigo que as profecias são armas poderosas para fazer o quê? Combater o combate. Não andam ler bem a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 1, 18. Alguém pode me ajudar? A palavra viva. Estamos juntos ou não?
1 Timóteo capítulo quanto? Você já andam voando? Já estou voando. 1 Timóteo 1,18. Estamos juntos ou não? Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Fala comigo, com base delas. Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada, igreja. Fala comigo, com base nelas, faz o quê? Luta o bom combate. Diga ao seu irmão, se combate com as profecias. Você faz a boa guerra. O bom combate com quem? Com as profecias. Quando te falamos de profecia, estamos falando de promessas. Quem tem promessas sabe como combater. Porque Deus não te prometeu a morte. Ninguém vai me matar antes de viver o que Deus te falou. Quando Deus te promete, você vai combater a esterilidade, você vai combater a miséria. É com as profecias, é com as promessas que se faz a guerra. Estás a lutar na base de quê? Está a combater na base de que coisas? Do que Deus te prometeu? Se foram derrubar gigantes, é na base, porque tinha profecia, promessa de possuir território. Mesmo encontrar gigantes, Josué e Caleb não foram intimidados. É na base daquilo que Deus lhe prometeram, lutaram. Receba essa graça. Seja consciente das coisas que Deus te prometeu. Porque Deus não é um homem para mentir. E tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Amém. Fala comigo, tudo que Deus me falou já está feito lá no céu. Mas não estou ouvindo. Fala comigo, já está feito. Já está feito. Já está feito. Para dizer e terminar aqui, Deus não é especialista somente de falar. É especialista também em fazer. Deus não é somente especialista em falar, em prometer. Também é especialista em fazer, executar, em realização, em cumprimento. Deus é fazedor. Deus não é somente falador. Quando Ele fala, já fez e vai fazer mais, ainda mais, para executar tudo que Ele prometeu. Que Deus tira no teu caminho toda pessoa que vai se levantar como obstáculo naquilo que Ele te prometeu. Que Deus confunda os inimigos que estão se levantar a dizer veremos, que também lá no céu se levanta a dizer veremos. Entre o vosso veremos e o meu veremos. Quando os irmãos de José disseram veremos o sonho, o céu também se levantou e dizeu veremos. Ninguém pode te ameaçar e tocando promessas, porque Deus vai se encontrar com ele. Acredita, adora bem. Tem que ter intimidade na pessoa que te prometeu. Tem que continuar a adorar a ele. Tem que continuar a se confiar nele. O resto é conversa. Nada que pode nos intimidar. Podemos dormir com os feiticeiros, eles que sabem. Você confia, o Deus que te prometeu vai criar condições para te proteger. Senão vai sair mentiroso. Que Deus te proteja para que as promessas se cumprem. Para que Deus arranca todos os obstáculos no teu caminho. Todos os impedimentos no teu caminho. Para que aquilo que Ele prometeu, Deus continue a ser um Deus que fala a verdade. Senão Ele que vai sair mentiroso. Eu
preguei, alguém pode mudar de oração esta noite. Diga, Deus, Tata, mostra, senão vai sair mentiroso. Muda a minha história. Faça alguma coisa. Materializa as promessas. Senão os vizinhos não vão acreditar. Vão pensar que você é mentiroso, enquanto que nunca você pode mentir. Não és um Deus mentiroso. Você não é homem. Você não é como meu marido, como meu namorado, como a minha namorada, mentirosos. Está de mentir, estou em casa, afinal está numa bore. Está de mentir que eu não durmo. Quando não te vejo, depois te conta, eu sonhei. Você que não dorme, sonhaste como? Queridos, chegou o tempo. Se alguém te prometer algo e não cumpriu, não liga. Se preocupa com aquilo que Deus te prometeu. Porque aquilo não vai falhar. Eu disse com certeza não vai falhar. Repito, com certeza não vai falhar. O tempo pode passar. Anos pode passar. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. Posso comentar mais uma coisa? Pode te odiar, ninguém vai odiar a promessa. Pode te vender, ninguém vende a promessa. Pode te jogar num poço, ninguém joga a promessa no poço. Pode te jogar na prisão, mas a promessa não entra na prisão. My God, estou pregando alguém aqui. Fala comigo, prender a mim. Mas a promessa não. Ficar com a minha roupa como prova de mentira, mas a promessa não ficou. Me tirar a túnica, mas a promessa não ficou. Que a promessa de Deus te cola. Que a promessa de Deus vai contigo até no poço. Que a promessa de Deus vai contigo até na promessa, até na prisão. Porque quem tem promessa lhe cola. A promessa está no sangue. Pode me tirar roupa, mas a promessa não. Pode me jogar na prisão, ninguém prende a promessa. Pode me jogar na cova dos leões, a promessa não vai na cova dos leões. Quem diz amém, receba. Pode tornar velho, a promessa não se envelheça. Pode mudar do endereço, a promessa não vai esquecer o teu endereço. My God, receba essa graça. Na linguina mona. Esse cocotelo. Salanga bolamu, salanga bolamu, salanga bolamu, abao, salanga bolamu. Talandego soyem. Alguém pode vibrar? Coqui sabilaka, coqui sabilaka, coqui sabilaka, abao, coqui sabilaka. Sabilaka, Koki sabilaka, Koki sabilaka, Zambe na bilaka, Zamboyo, Zambe na bilaka, Zambe na bilaka. Zambe na bilaka, Zambe na bilaka, Zambe na bilaka, Baba. Ozali Zambe bilaka, okosaka banateo. Ozambe na bilaka, Baba. Zambe na bilaka.
Alguém poderia vibrar já? Obrigado porque você não é mentiroso.